Nós vamos dar início hoje. Eu estou substituindo o desembargador Everato, que é o presidente, está ausente. Hoje nós vamos dar início à 25ª sessão ordinária de hoje, 23 de julho de 2025. E eu concedo imediatamente aos pares sobre a aprovação da ata da sessão passada. Aprovado, presidente. Pela aprovação. Pela aprovação, presidente. Ata aprovada. Não havendo, quero cumprimentar a doutora Lorraine, quero cumprimentar a minha colega Francilene, lá da Unifor, doutora Francilene, defensora pública, e não havendo processo no rito do 942, nós vamos iniciar as sustentações. O primeiro processo, que eu chamo a julgamento, é a apelação número 014-68-54, 93, 2015, 8. Com o microfone aberto. Aqui. Senhor? É aqui. Sessão de direito 06 0001. E que tem como relator o desembargador Paulo Ayrton, tem como apelante Rogério de Araújo e apelado Espólio de José Wilson Lima. Aqui a doutora Francilene, como representante da Defensoria Pública, vai fazer a sustentação. Doutora Francilene, eu vejo aqui pelo... Inicialmente, eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. E estou vendo que Vossa Excelência, representando o apelante, o resultado do desembargador Paulo Ayrton está dando provimento. O resultado. Então, muito bem. Então, dispensado, passo a palavra ao desembargador Paulo Ayrton. Presidente, só um minutinho enquanto ele coloca o... Pois não. Não. Né? É o direito privado. Segunda. E direito privado. Segunda direito privado.
Então, a palavra... Pronto, é o dele. A palavra, o desembargador Paulo Ayrton. Pois não, presidente, eu vou fazer pela proposta de emenda, bem rápido. Apelação civil, ação de despejo acumulado com cobrança de aluguéis. Dúvida fundada acerca da validade do contrato de locação, perícia grafotécnica determinada, ação de escapião apensa. Cerceamento de defesa configurado, sentença anulada. Então, nesse sentido, eu, em consonância com a jurisprudência citada no voto, conheço do recurso de apelação para dar-lhe provimento, determinando a cassação da sentença apelada e determinando o retorno dos autos ao juiz de primeiro grau para produção e aproveitamento da prova pericial acerca do contrato de locação. Como voto, presidente. Muito bem. Como vota a desembargadora Fátima? Acompanhando o eminente relator. Desembargadora Jane? Acompanhando o relator, presidente. Muito bem. Anuncio o julgamento. A Câmara, unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe provimento. O segundo processo também é de relatoria do desembargador Paulo Ayrton. Apelação número 000-3737-28, 214.806.0050, tem como apelante José Maria da Silveira e apelada Ambev e outros. Quem pede para fazer a sustentação é a doutora Ana Delca de Araújo, pelo apelante José Maria. Doutora Ana Delca, tudo bem? Bom dia, desembargador, tudo ótimo, Vossa Excelência. Graças a Deus, tudo na paz. Amém. Doutora, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Muito bem. Então, Vossa Excelência tem o prazo regimental para fazer sua sustentação, fica à vontade, viu? Perfeito, muito obrigada. Gostaria inicialmente de saudar a colenda Câmara, na figura do eminente presidente, seus eminentes pares, meus colegas advogados que aqui se encontram presentes e os servidores do Judiciário. O caso que nós trazemos aqui, a apreciação de Vossas Excelências, é uma ação indenizatória, originária da Vara de Bela Cruz, no interior do estado, e é decorrente de um acidente de trânsito, no qual o filho do autor foi colhido na rodovia por um caminhão que supostamente seria da Pepsi Cola, certo? É uma ação em que nós litigamos contra a Pepsi Cola, a Ambev e a empresa Indirana Transportes e Logística Limitada. Como disse, o caminhão que colheu o filho do autor estava todo identificado visualmente com a logomarca, com as cores da empresa Pepsi Cola. No curso da LID, nós identificamos, né, uma série de pessoas jurídicas participando dessa relação de consumo, né, que nesse caso dá-se por equiparação. E no frigir, né, de toda a situação, foi constatado que inicialmente o veículo pertencia a uma outra empresa de transportes, chamada Transportes Imediato, que era contratada da Ambev, só clarificando, né, a Pepsi é uma empresa de porte mundial, e a Ambev é responsável pela distribuição dos produtos da marca Pepsi Cola aqui no Brasil. Essa empresa Transportes Imediato transferiu a propriedade do caminhão para essa outra empresa, Indirana Transportes, que passou a figurar na LID, tendo sido excluída a outra empresa de transportes, dita Transportes Imediato. A principal questão que ficou sendo discutida aqui no processo e que nós trazemos para a revisão desta turma é justamente a solidariedade da responsabilidade dessa cadeia produtiva. A sentença de mérito proveu o dano moral no valor de 120 mil para o genitor do falecido, contudo, determinou a exclusão do polo passivo da Pepsi e da Ambev e negou o dano material, aquela pensão civil do artigo 950 do Código Civil.
O primeiro ponto que nós trazemos, justamente, é essa questão da solidariedade da Ambev e da Pepsi com o ocorrido. E isso com base em duas principais teorias: a teoria do risco-proveito e a teoria da aparência. Teoria do risco-proveito, porque a distribuição e o transporte dessas bebidas é etapa essencial à atividade econômica dessas empresas. Portanto, elas têm interesse econômico na atividade da transportadora. Inclusive, este tribunal possui julgados precedentes nesse sentido, responsabilizando solidariamente o tomador do serviço de transporte por acidente automobilístico causado pelo transportador. E em que pese as requeridas tenham em diversos momentos alegado inexistência de vinculação com a empresa de transportes, a Indirana, elas confessaram expressamente em todas as contestações, inclusive a Indirana, inclusive a Transporte Imediato. Eu tenho, inclusive, as folhas específicas de cada contestação, em que elas, inclusive, utilizam a expressão freteira para qualificar a relação que ostentavam com a Indirana Transportes. Folha 109, 140, 237 e 71, das 4 apelações que constam no processo. Além disso, é fato incontroverso que o automóvel estava todo identificado visualmente com a logomarca, as cores, toda a identidade visual da Pepsi Cola, o que trazia a fundada percepção para os terceiros de que aquele caminhão, de fato, estava a serviço dessa empresa. A sentença de origem negou a vinculação das empresas com base numa inexistência de contrato escrito cabal com a Pepsi Cola ou a Ambev, e também sob o argumento levantado pela Indirana de que, após ter adquirido o caminhão, ela teria pretendido retirar a adesivação e as cores. Bom, ela pretendeu, ela não fez. Então, nós não podemos nos embasar em meras suposições, em meras manifestações de vontade desprovidas de uma atuação fática. O que nós temos de fatos é que uma pessoa foi morta por um caminhão que, aparentemente, para todos que estavam ao redor, era da Pepsi Cola. E quanto, neste sentido, nós invocamos também o artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual todos os fornecedores integrantes da cadeia respondem solidariamente sobre os danos causados. E no que tange ao pensionamento civil, do artigo 950 do Código Civil, a sentença de origem deferiu o pedido sob o argumento de que a participação do falecido seria de pouca monta no orçamento doméstico. Só que nós temos que contextualizar a situação. O acidente ocorreu em 2013, 12 anos atrás. A ação foi ajuizada em 2014. Em 2013, o salário mínimo era R$ 678. A família reside no interior do Ceará. Os genitores do falecido são analfabetos, como consta nas documentações, na procuração, nos documentos dos autos, e sobrevivem de agricultura, de serviços autônomos, desprovidos de uma renda formal. A única renda que a família tinha, conforme consta as folhas 100 dos autos, se tratava tão somente de um benefício assistencial, no valor do salário mínimo. R$ 100, à época, correspondia aproximadamente a 20% do orçamento doméstico. E há também o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ e acatado aqui pelo TJ, de que há uma presunção de dependência econômica entre os membros de pessoas de baixa renda. Portanto, à luz de todos esses argumentos, é que nós viemos aqui requerer a reforma parcial da sentença, no sentido de trazer de volta a Ambev e a Pepsi Cola para a lide, respondendo solidariamente pelas condenações decretadas, bem como que haja a concessão do dano material consistente no pensionamento civil. São estes os termos da minha sustentação. Agradeço a oportunidade e fico à disposição do voto. Obrigado, doutora Ana Delca. Eu vou passar a palavra ao relator, pagador Paulo. Obrigado. O cerne da questão está em verificar a presença da legitimidade passiva das recorridas e, no mérito, a responsabilidade solidária pelos danos oriundos de acidente de trânsito. A legitimidade é a condição prevista no artigo 7º, 17 do CPC. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Conforme a orientação do STJ,
A legitimidade deve ser verificada a partir da teoria da acessão, afirmação dela, prospectazione. Como se observa no julgamento do RESP 1.834.003 de São Paulo, aspas, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da acessão, isto é, à luz das afirmações deduzidas pela petição inicial. Fecha aspas. STJ, relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. No caso, alega o autor a ocorrência de acidente em trânsito em que o veículo envolvido estava caracterizado com adesivos da empresa Pepsi-Cola. Nota-se que, à luz dos fatos narrados à inicial, é possível se concluir pela legitimidade passiva da Pepsi-Cola Industrial da Amazônia Limitada, mas não de Ambev. O fato de empresa transportadora prestar serviço à Ambev não é suficiente para atrair sua legitimidade, notadamente se o veículo envolvido estava adesivado somente com as imagens relativas à Pepsi-Cola. A existência de responsabilidade ou não de Pepsi-Cola é matéria de mérito. O dever de indenizar prejuízo derivado da prática de ato ilícito exige, nos termos do artigo 186 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo ou ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado, ficando o causador do dano obrigado a reparar o artigo 927 do Código Civil. Em síntese, como bem entendeu o juízo de piso, é aplicável a teoria da aparência. Para o Superior Tribunal de Justiça, a teoria da aparência, que leva ao reconhecimento de efeitos jurídicos em uma situação que apenas parece real, pode ser aplicada em casos muito diversos, de relações de consumo a comunicações processuais, da solidariedade na responsabilidade civil, à autorização para o ingresso da polícia em imóveis. À luz do sistema de proteção do consumidor, a teoria da aparência e a teoria da confiança, aspas, duas faces da mesma moeda, fecha aspas, protegem a segurança jurídica e a boa-fé objetiva dos sujeitos vulneráveis e dos contratantes em geral, atribuindo força negocial vinculante à marca mundial em detrimento de ficções contratuais, contábeis ou tributárias que contrariam a realidade dos fatos tal qual se apresenta nas transações de consumo, conforme exposto no julgamento do RESP 1.705.539. Desse modo, o STJ entende pela possibilidade de se responsabilizar solidariamente a empresa fabricante do produto e a transportadora, quando esta estava o nome e a marca da fornecedora no veículo, levando o consumidor a acreditar que haveria com esta relação negocial, como no caso. Por fim, quanto ao pensionamento mensal, acerca da necessidade de comprovação da dependência econômica para fim de pensão em razão do falecimento de filho menor, o STF editou a súmula 491 com o seguinte verbete. Aspas, é indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Fecha aspas. Para tanto, faz mista a comprovação da dependência econômica, que é presumível nas situações de família de baixa renda. No caso, os réus não se desuncumbiram de seu ônus em comprovar não se tratar de família de baixa renda, afastando a presunção de dependência, na forma do artigo 373, inciso 2º do CPC. Não se verificam elementos suficientes para afastar a presunção de dependência econômica. Dessa forma, é de se deferir pensionamento mensal de 1/3 do salário mínimo entre a data em que a vítima completaria 18 anos e até a data em que a vítima viesse a completar 25 anos. Daí, reduzindo-se para 1/6 do salário mínimo até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. Nesse sentido, ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, no sentido de reconhecer a legitimidade passiva da Pepsi-Cola Industrial da Amazônia Limitada e Companhia de Bebidas das Américas Ambev, mas no mérito responsabilizando solidariamente a Pepsi-Cola Industrial da Amazônia Limitada aos danos morais arbitrados em sentença e ao pensionamento mensal de 1/3 do salário mínimo entre a data em que a vítima completar 18 anos e até a data
em que a vítima viesse a completar 25 anos. Daí, reduzidos para 1/6 do salário mínimo até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados em sentença para 17,5%, conforme entendimento fixado pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1059. Advirta-se às partes que a interposição de embargo de declaração com o intuito de rejulgamento da causa, sem que se constate omissão, obscuridade e contradição, pode resultar na aplicação de multa. É como voto, presidente Eminentes Fares. Muito bem. Como vota a desembargadora Fátima? Ratificando o voto provisório, acompanhando o eminente relator. Desembargadora Jane? Inicialmente, eu parabenizo a doutora Ana Obrigada. pela grande sustentação, foi bem didática. Parabenizo também o voto do relator e acompanho, ratifico o voto. Bem, anuncio o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento. Doutora Ana Delca, obrigado pela presença. Obrigada, é sempre um prazer. Bom dia. Esse processo é processo aqui do desembargador Paulo Ayrton. O desembargador Paulo está danado. É o agravo interno número 0087284-31, 2005, 806-0001/50.001. Tem como agravante o Banco do Nordeste do Brasil S.A. e agravado Humberto Arruda Carneiro e outros. A doutora Sâmara Silva. Pede para fazer a sustentação. Eu indago inicialmente, doutora Sâmara, se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório. Dispenso, sim. Eu acho que a senhora vai dispensar a sustentação também, porque o resultado está sendo a seu favor. Que bom. Então, É o que a gente quer ouvir, né, no início da sessão. Dispensa? Dispenso. Ah, tá certo. Vou passar a palavra, então, para o relator, desembargador Paulo Ayrton. Desembargador. Não, obrigado. Direito processual civil, agravo interno em embargo, declaração em apelação civil. Cumprimento de sentença, decisão monocrática que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade. Decisão originária que não extinguiu o feito executório. Natureza interlocutória, descabimento do recurso de apelação. Impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ e deste tribunal. Mérito prejudicado, recurso conhecido e desprovido. É como voto, presidente Eminentes Fares. Muito bem. Como vota a desembargadora Fátima? Acompanhando o eminente relator. Desembargadora Jane? De igual modo, acompanhando o relator. Muito bem. Anuncio o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso e nega-lhe provimento. Excelência, só uma questão de ordem, se for possível. Nesse caso, existe um ponto preliminar que, apesar do mérito não estar sendo absorvido por conta que o recurso foi inadmitido já em decisão monocrática, a parte solicita que haja uma liberação de um alvará que está nos autos desde a origem e o litígio já não existe mais. Então, como a decisão de primeira instância está sendo mantida e essa decisão já liberou esse alvará que foi realizado, a gente pugna que haja um direcionamento ao SEJUD para que esse valor seja liberado, mantendo assim a decisão de primeira instância, considerando também que a parte já tem 90 anos. No relatório que tem aqui, doutora, não foi pedido essa questão. Se tivesse sido pedido, eu sugiro a Vossa Excelência que faça os embargos por ausência, Certo. por lacuna. Certo. Tá certo? Tá O certo. desembargador vai apreciar imediatamente. Tá certo. Muito obrigada, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui na presença de Vossas Excelências. Próximo processo é um processo de minha relatoria. Apelação número 021-0418-36-2021, 806-0001. Tem como apelante Maria Valdira Carneiro Sena e apelado Caixa Econômica, Caixa de Previdência de Funcionário do Banco do Nordeste, CAPEF. A doutora Lilian de Oliveira pede sustentar pelo apelado. Doutora Lília, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Dispensa a leitura do relatório? Sim. Agora sou eu quem vai fazer
o resultado atende aos interesses do seu cliente. Dispensa Dispenso. sustentação? Sim, sim. Tudo bem. Então, vou ler a caixa alta aqui e a íntegra do voto, depois Vossa Excelência pode pegar na hora que desejar, terminada a sessão. Direito constitucional e previdenciário, ação de consignação e pagamento, previdência privada complementar, plano CAPEF, ausência de subordinação à previdência oficial, suplementação de pensão, requisitos próprios previstos em regulamento, impossibilidade de concorrência entre cônjuge supértice e ex-consorte que recebia alimentos judicialmente definidos. Sentença mantida, recurso conhecido e não provido. É como voto. Como vota o desembargador Paulo Ayrton? Acompanho Vossa Excelência. Desembargadora Fátima? Acompanho o relator. Anuncia o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Obrigado. Bom Viu? dia, obrigada, é um prazer. Próximo processo é também de minha relatoria. Apelação número 083-5323-10, 2014, 806-0001, apelante Beach Park Hotéis Turismos S.A., apelante também ímpar Projeto Residencial Condomínio Enes, Resort Limitado e outro, e apelado João Alves Moreira. Doutor Pedro Shoa está presente? Aqui, Vossa Excelência. Aqui. Tu estiveste comigo ontem. Tive, Silva. Mas é o Shoa, teu sobrenome? É. Não é Cidrão, não? Também. Aqui é grande. Eu procurando aqui o Pedro Cidrão e achei só o Shoa. Também. E o doutor Igor, também pelo apelante. Dispensa a leitura do relatório, doutor? Dispenso, Vossa Excelência. Então, fica à vontade para fazer sua sustentação, viu? Obrigado, Vossa Excelência. Inicialmente, saúdo a todos os desembargadores e servidores aqui da segunda Câmara de Direito Privado, certo? Na pessoa do ilustre desembargador Carlos Alberto Mendes Forte, hoje presidente da sessão. Saúdo aos colegas advogados e aos demais partes aqui presentes. Trato o presente caso, Excelência, a presente apelação, de um caso em que o Beach Park e as demais RES, né, Impar e Viver, foram condenadas em razão de uma ação por danos morais e materiais por conta de vícios construtivos no condomínio Wellness Beach Park Resort. Basicamente, essencialmente, a sentença se escorou em dois fundamentos. Esses vícios alegados pelo apelante, pelo autor da ação, ora apelado, e o suposto atraso na entrega da obra, certo? O que eu quero deixar pontuado aqui é que o Beach Park sempre atuou no condomínio Wellness apenas como administrador e síndico desse condomínio, certo? Nunca atuou na parte de construção do empreendimento, nem muito menos tampouco na parte de venda e comercialização dessas unidades, certo? De modo que o Beach Park não pode estar vinculado a qualquer problema que tenha existido durante a construção do empreendimento, certo? Então, aqui a gente deixa claro que não há como uma sentença se escorar nesses vícios para condenar o Beach Park a pagar danos morais e lucros cessantes ao autor, se o Beach Park não comercializou, muito menos executou ou participou da construção, tendo vinculado o seu nome apenas em razão de um contrato de administração que está vigendo até hoje. Se esse contrato acabar amanhã, o nome Beach Park sai do condomínio Wellness Beach Park Resort, certo? O outro ponto também que foi a sentença se escorou foi o fato do atraso na entrega da obra, porque, segundo o autor apelado, a obra teria sido entregue em novembro de 2012. No entanto, o ABITS, da segunda e última fase da obra, foi concedido em fevereiro de 2012, especificamente no dia 16 de 2 de 2012. Então, não houve atraso na entrega da obra, certo? Todas as unidades haviam sido entregues ali em fevereiro de 2012, inclusive a unidade do autor, tá? Então, a sentença também não pode se basear num suposto vício sem ter existido. E em relação, retornando um pouco à questão dos vícios construtivos, um dos pontos é que não houve o oferecimento de uma passarela e de um túnel que ligariam o condomínio ao Beach Park. No entanto, isso não foi entregue. Acontece que de fato foi oferecido isso. No entanto, precisaria haver, como ficou claro no contrato que foi feito pela Impar e a Viver, que esses equipamentos necessitariam de uma viabilidade técnica e estrutural para serem concretizados. E não houve isso no decorrer da obra.
E isso estava bem claro no contrato, para informar que não daria direito indenizatório aos compradores caso não se encontrasse essa viabilidade técnica, estrutural e econômica para a instalação desses equipamentos, como não foi encontrado. E ainda no tocante aos vícios, se bem perceber, todos os vícios são vinculados à área comum do condomínio. E uma vez que estão na área comum, compete ao condomínio ajuizar a ação em busca de alguma reparação por conta desses vícios, e não aos condôminos. Aos condôminos caberia se os vícios fossem alegados nas unidades, e o que não ocorre aqui. E aqui um último ponto, já para não me alongar muito, é que uma das condenações refere-se ao lucro cessante, porque o juiz considerou que, havendo atraso na entrega da obra, o condomínio deixou de alugá-la. Acontece que no condomínio Wellness existe um sistema de locação chamado de pool hoteleiro. Basicamente, isso consiste em que é um sistema unificado em que é administrado pelo Beach Park, e só as unidades que estão inseridas dentro desse pool hoteleiro é que podem alugar por curta temporada, que é por período inferior a 30 dias, ou período menor do que 30 dias. Não estando dentro do pool, o condomínio não pode alugar. Então, o lucro cessante não pode ser baseado numa situação hipotética em que o juiz considera que aquela unidade estaria atendendo aos requisitos para ser enquadrada no pool hoteleiro e aí ser alugada. O juiz não se baseia numa situação concreta, certo? Então, diante disso, e sobretudo do elevado dano moral de R$60 mil por conta considerando se existiu aí um atraso que não existiu, porque o habite é de um período anterior ao informado, é elevadíssimo. Então, por todas essas razões, peço aqui o provimento da apelação e agradeço a Vossas Excelências por me escutar aqui atentamente. Obrigado e aguardo o voto. Pedro. Doutor Igor de Paula, está online. Sim, excelente. Bom dia. Vossa Excelência também fica à vontade para fazer sua manifestação, doutor Igor. Tá ótimo, muito obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar o eminente presidente e relator, né? Os demais desembargadores, o representante do Ministério Público, os colegas advogados e os serventuários da Justiça. Bom, o presente caso trata-se de uma ação de indenização por danos morais e materiais, na qual foi proferida uma sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para o fim de condenar solidariamente as apelantes ao pagamento de R$ 69.720 a título de indenização por lucros cessantes e 60 mil a título de danos morais, além das custas e honorários comerciais que foram fixados sobre 10% do valor da condenação. No entanto, em que pese o entendimento sedimentado, excelências, fato é que, preliminarmente, é necessário esclarecer que a apelante Viver, incorporadora e construtora, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. O contrato de compra e venda da unidade ele foi celebrado exclusivamente com a empresa Ímpar Projeto Residencial Condomínio Wellness Resort SPE 42. Não havendo de se falar em relação jurídica com esta empresa que foi demandada. A ilegitimidade passiva da apelante Viver, para figurar no polo passivo, né, da presente demanda, essa empresa ela é ilegítima, né, no caso, porque a construção, né, e incorporação do empreendimento ele ocorreu somente, né, por conta aí da apelante Ímpar Projeto Residencial Condomínio Wellness Resort, né? Então, não há justificativa para que a empresa, para que a presente demanda seja processada e julgada em face da apelante Viver, sendo imprescindível que a sentença seja reformada com relação a esse ponto, né? Então, considerando a não participação aí da assinatura do contrato de compra e venda da unidade imobiliária, né, conclui-se que houve um patente equívoco, né, do juízo de primeiro grau no tocante à legitimidade passiva da apelante Viver, incorporadora e construtora, né, sendo aí em conteste a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Muito bem, com relação ao mérito, muito embora
o juízo de primeiro grau tem entendido pela condenação solidária dos apelantes ao pagamento de R$ 69.720 a título de indenização por lucros cessantes, fato é que inexiste a prática de qualquer ato ilícito ou inadimplemento contratual das apelantes. Ou seja, está ausente o ato ilícito praticado pelas apelantes a fundamentar o dever de indenizar os eventuais danos suportados pelo apelado, né, os quais também não foram comprovados, caracterizando a condenação das apelantes ao pagamento de indenização por lucros cessantes um evidente enriquecimento ilícito, né, do apelado, que também deve ser afastado por esse tribunal. Além disso, o empreendimento como um todo ele poderia ter sido entregue muito antes, mas ele não foi diante da resistência de alguns compradores com a instalação do condomínio. Tanto é assim que nós ajuizamos uma ação para obter a instalação do condomínio e nós conseguimos uma liminar nesse sentido, que serve de prova, né, das dificuldades que foram enfrentadas ali, né, diante de alguns compradores, e principalmente serve como prova de que o empreendimento já estava concluído. Do mesmo modo, as apelantes também, nós trouxemos, né, nos autos um laudo técnico elaborado pelo Gabinete de Perícias, né, que foi datado de agosto de 2012, né, no qual foi possível verificar que o empreendimento foi entregue conforme o memorial descritivo apresentado aos compradores, né, razão pela qual não há que se falar em vícios na unidade adquirida, ou mesmo desconformidade da obra, né, diante aí do memorial descritivo. Então, conclui-se que não há qualquer ato ilícito que possa ser imputado às apelantes, né, que seja apto a fundamentar o dever de indenizar o apelado. De igual modo, também não merece prosperar a condenação das apelantes ao pagamento da vultosa importância de R$ 60 mil a título de indenização por danos morais, né? A partir dos fatos que foram narrados na inicial, se depreende que não existe qualquer evento de maior potencial danoso que atingisse a esfera patrimonial do apelado, né? Fosse apto a ensejar a reparação por dano moral pretendida. A vida em sociedade, excelências, traz consigo a necessidade de suportar certa dose de aborrecimentos cotidianos que, ainda que desconfortáveis, não são profundos nem duradouros, né, incapazes mesmo de gerar no indivíduo abalo psicológico ou emocional que reflita negativamente em sua personalidade. Conforme nós demonstramos, está ausente a conduta ilícita das apelantes e o nexo de causalidade quanto aos fatos danosos narrados pelo apelado. Além disso, também está ausente o próprio dano moral, na medida em que os fatos narrados não expressam nada mais do que um mero aborrecimento comum, né, do cotidiano. Entender como devido os valores a título de indenização por danos morais tão somente aduzidos atentar contra os princípios instrutores, né, da legislação vigente e colaborar para o crescimento da malfadada indústria dos danos morais, né, vergonhosa deturpação do tão digno e bem-intencionado Instituto em Fomento. Bom, na remota hipótese desde que egrégio tribunal entender pela configuração dos danos morais, também é importante esclarecer que é inaplicável a redação da súmula 54 do STJ. É importante porque é impossível determinar a incidência de juros moratórios desde a data do evento danoso sobre as verbas correspondentes ao dano moral, né? A referida súmula ela é direcionada aos danos de natureza patrimonial, porque esses danos de natureza patrimonial é possível, né, que a gente possa constatar, mensurar e que são devidos, né? Por outro lado, os danos de natureza extrapatrimonial são impossíveis de se constatar e mensurar, não podendo reputar devidos até a condenação, ou seja, uma vez que se trata de um dano que não é devido desde logo, não há mora, eis que não havia um valor a ser pago ou qualquer obrigação a ser cumprida, né? Nem sequer certeza por qualquer das partes da existência e da extensão do dano ou da possibilidade
de exigibilidade, né, sendo necessário, para tanto que o arbitramento tenha como termo inicial a real data da fixação, no caso, com a eventual e improvável, né, confirmação aí da sentença condenatória. Ainda na remota hipótese, né, de Vossas Excelências entenderem pela caracterização dos danos morais, é importante salientar que é inviável a incidência de juros moratórios a partir da data do evento danoso, né? Devendo incidir os juros moratórios somente a partir da data da prolação da sentença que eventualmente fixar aí, né, que eventualmente fixou a indenização por dano moral, né? E por fim, outro ponto que também merece ser apreciado por Vossas Excelências com relação à condenação das apelantes, né, que deve ser submetida aí ao pagamento nos termos do plano de recuperação judicial das apelantes, né? Lá em setembro, em 16 de setembro de 2016, a empresa Viver, incorporadora e construtora, ajuizou um pedido de recuperação judicial que foi deferido pelo juízo da Vara de Recuperações Judiciais e Falências aqui de São Paulo. O fato que deu causa à demanda sucedeu em abril de 2011, que seria a data prevista para a entrega do imóvel, né? Antes do pedido de recuperação judicial que ocorreu em 16 de setembro de 2016. Então, todas as dívidas que possuem data de fato geradora anterior ao pedido de recuperação judicial, elas devem ser pagas nos termos do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores das apelantes, né? O que implica aí a inovação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a elas sujeitos. Então, com efeito, Excelências, a concursalidade do crédito exequendo, ela é inequívoca, né? Na medida que o fato gerador do crédito, objeto da execução, se deu em abril de 2011, que seria a data prevista para a entrega do imóvel, e o pedido de recuperação judicial ele foi distribuído em 16 de setembro de 2016, isto é, o fato gerador se deu em momento anterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, que configura a nítida natureza concursal desse crédito que está sendo discutido. Então, nós pedimos o provimento do presente recurso a fim de que, preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante Viver, incorporadora e construtora, e, no mérito, que seja afastada a condenação das apelantes ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais, né, diante da ausência do ato ilícito por parte das apelantes. E, subsidiariamente, caso a sentença seja ratificada, nós pedimos o reconhecimento de que o crédito perseguido ele é concursal e deve ser submetido a pagamento nos termos do plano de recuperação judicial aprovado, né, da apelante Viver, incorporadora e construtora. E, por fim, ainda subsidiariamente, né, nós pedimos a minoração, caso, né, a sentença seja ratificada, nós pedimos a minoração da indenização por danos morais, né, em valor que não seja superior a um salário mínimo com aplicação de juros a partir da data da sentença e, consequentemente, com a inaplicabilidade da súmula 54 do STJ. Obrigado. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, doutor Igor. Eu vou ler o voto. Essa questão logo da recuperação, vamos logo enfrentar aqui. Isso é fase posterior após a liquidação da sentença, porque as ações que estão em curso por ocasião do deferimento do pedido de recuperação continuam nos seus respectivos juízos, depois de apurado vão receber lá na recuperação. Aí esse assunto vai ser discutido em época de recuperação, se for o caso. Relativamente ao processo, direito processual civil e civil, apelações cíveis, ação de indenização por danos materiais, contrato de compra e venda de imóvel, atraso na entrega do imóvel demonstrado, empreendimento entregue em dissonância com as características pactuadas, comprovação, responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de consumo, ilegitimidade passiva afastada, indenização por lucros cessantes, cabimento, danos morais, cabimento quanto redução devida, juros sobre danos morais e materiais, termo inicial, citação,
artigo 405 do Código Civil, recursos conhecidos e parcialmente providos. Prefacialmente, a tese preliminar de ilegitimidade passiva arguída pelo Beach Park Hotéis e Turismo Limitado e Viver Incorporadora e Construtora S.A. não merece acolhimento. Explica-se. Em caso, ressalte que é nítida a presença da relação de consumo, no caso e comento, figurando as empresas como fornecedoras de bens e serviços, tal como descrita no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que integram a cadeia de consumo da comercialização do imóvel, objeto da lide, consoante previsto no parágrafo 1º do mesmo dispositivo. Com efeito, consoante se extrai do artigo 25, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, todos os intervenientes na formação do contrato ou na prestação do serviço são responsáveis solidários perante o consumidor. Assim, as partes Beach Park, Hotéis e Turismo Limitado e Viver Incorporadora e Construtora S.A. fazem parte da cadeia de consumo, sobretudo porque se extrai dos documentos apresentados nos autos que o empreendimento Beach Park Wellness Resort faz parte dos produtos anunciados pelo apelante Beach Park Hotéis e Turismo Limitada, estando seu nome vinculado nas publicidades, e a segunda figurou como incorporadora, o que reforça a tese de que todos devem responder de forma solidária por eventuais prejuízos perpetrados aos adquirentes das unidades imobiliárias do empreendimento. Preliminar rejeitada. Quanto ao mérito, o cerne dos recursos interpostos consiste em aferir a ocorrência de ilicitude da conduta dos apelantes em relação ao apelado quanto à entrega do imóvel objeto da negociação entre as partes no empreendimento Beach Park Wellness Resort e, por consequência, analisar a ocorrência de danos materiais e morais. Em caso, ao contrário do que sustentam os recorrentes, incontroverso o descumprimento contratual consistente, seja no atraso da entrega do empreendimento aprazada, inicialmente para abril de 2011, bem como da entrega em desconformidade com os termos contratados, a exemplo da ausência de construção de passagem subterrânea e de uma passarela, conforme reconhecido pela terceira recorrente no comunicado acostado no ID 20.58.46.83. De logo, convém pontuar que a alegação de ausência de atraso em razão da entrega do habite parcial em dezembro de 2011, ID 20.58.47.12, não merece acolhida, seja porque restou comprovado o atraso, bem como os documentos de prova acostados aos autos comprovam a existência de diversas pendências para a ocupação do imóvel, consoante consta no laudo técnico acostado no ID 20.58.46.68, confeccionado pelo engenheiro Pedro Sérgio Sacioto, CREA 38.829, São Paulo, a pedido do Beach Park, datado em 29 de fevereiro de 2012, em que foi mencionado que remanescem pendências em relação à vistoria realizada em outubro de 2011, a exemplo de falta de guarda-corpos nas escadas, falta de adequação à segurança para todos os apartamentos e todos os locais de uso de gás, dentre outros problemas. Na conclusão do referido documento, consta um alerta expresso quanto à preocupação com o desenrolar da obra ante a não adoção das providências relativas aos projetos e aos serviços executivos. Desse modo, incontroverso o atraso existente, bem como a divergência em que foi prometido com a publicidade do empreendimento e a que foi efetivamente entregue, materializando a ilicitude da conduta dos recorrentes, apta a ensejar a responsabilização por danos materiais e morais sofridos pelo apelado. Quanto ao lucro cessantes, ao contrário do que alegam os recorrentes, esses são devidos, em aplicação ao disposto do artigo 402 do Código Civil, que assim dispõe, aspas, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além de que efetivamente perdeu, as que razoavelmente deixou de lucrar. Desse modo, vê-se que a sentença não merece reparo neste ponto, tendo detalhado os lucros cessantes em consonância com a prova dos autos, não tendo as partes recorrentes apresentado impugnação válida a rechaçar as conclusões do deciso recorrido.
Denote-se que o STJ possui entendimento firmado no sentido de presumir os lucros cessantes em caso de atraso de entrega de imóvel. Aqui eu estou trazendo um precedente da ministra Nancy Andrighi, de 2022. Passa-se a análise da condenação de danos morais. Com efeito, apesar de o descumprimento contratual por si só não configurar ilícito capaz de ensejar dano moral, o considerável atraso na entrega do imóvel, bem como as falhas quanto à não entrega dos itens prometidos quando da contratação, promove séria e fundada angústia naquele que adquire o imóvel. Em relação ao quanto indenizatório, sabe-se que o valor de arbitramento do dano sofrido deve estar regrado dentro dos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade, sob pena de deferir enriquecimento indevido a uma das partes. No caso, o juízo original, ou de origem, fixou a indenização por danos morais no valor de R$60 mil. Ocorre que, em análise detalhada dos autos, entende-se aqui razoável e proporcional a redução da verba indenizatória para R$5 mil, valor que atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato e a jurisprudência pertinente, inclusive desta colenda Câmara. A sentença fixou o termo inicial dos juros sobre os lucros cessantes e os danos morais a partir do evento danoso. Ocorre que, em se tratando de relação contratual, o termo inicial dos juros deve ser fixado da data da citação, nos termos do artigo 405 do CPC. Recursos que são conhecidos e parcialmente providos, como voto o desembargador Paulo Air. Presidente, eu li com bastante atenção esse processo e até tinha conversado com Vossa Excelência, que teria ficado com uma pequena dúvida, mas Vossa Excelência, no seu voto, já tirou a dúvida que eu supostamente teria, e eu estava pesquisando aqui, na condição, pela Lei 4.591, o artigo 29, quais as pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrariam a incorporadora. E Vossa Excelência falou muito bem, também se enquadra na condição de incorporador e responsável pela obra, além, né, da pessoa física ou jurídica que promove e realiza a venda de frações de área de terreno, além disso, também aqueles que coordena e leva a termo a incorporação, que foi o caso do Beach Park, embora tenha sido a construtora efetivamente, mas ela participou da negociação, da publicização, e muito das vendas ocorridas foi, com certeza, em nome do próprio Beach Park. Então, acompanho Vossa Excelência na íntegra. Muito bem. Como vota a desembargadora Fátima Loureiro? Ratificando o voto provisório, acompanhando o bem lançado voto de Vossa Excelência. Muito obrigado. Anuncio, então, o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece os recursos para dar-lhes parcial provimento. Obrigado, desembargadores, viu? Bom trabalho. Doutor Igor, muito obrigado, viu? Obrigado, Excelência. Próximo processo é da desembargadora Jane, que está voltando hoje de férias, né, doutor? Desembargadora Jane. É um processo de relatoria da desembargadora Jane, é a apelação número 021-8496-48-2023-806-0001. Tem como apelante Daniel Baima Teixeira e apelada Francisca Roberta de Carvalho de Oliveira e outros. Pelo apelante, somente pelo apelante Daniel Baima, doutor Daniel Teixeira e doutor Darikson Tiago. Doutor Daniel Teixeira está presente? Doutor Darikson? Não estando presente, anuncio o resultado. A Câmara, à unanimidade, acordou extinguir o processo do feito com resolução do mérito na forma do artigo 487.3b do CPC. Transação homologada. Vamos para o outro processo. Próximo processo é a apelação número 00-12-149-42 2007-806-0001, da relatoria da desembargadora Fátima Loureiro. Tem como apelante Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, Previ, e apelado José Neumir de Vasconcelos. O doutor Lucas Melo. Bom dia, doutor Lucas. Tudo tranquilo? Doutor Lucas, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? É possível, então, que dispense também a sustentação, porque o resultado aqui
atende seu cliente. Perfeito. Dispenso, Ok? excelência. Então, nesse caso, já passo a leitura do relatório, da caixa alta da ementa para a nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Leitura da Caixa Alta, com a conclusão do dispositivo, apelação cível, execução de título extrajudicial, prescrição da pretensão executiva, embasada em instrumento particular, prescrição quinquenal, reconhecida, ausência de citação apta a interromper o prazo prescricional da execução, demora não atribuída ao serviço judiciário, busca ineficiente na localização da parte devedora, prescrição direta reconhecida, recurso conhecido e desprovido, sentença inalterada. Dispositivo, ante o exposto, conhecido do recurso apelatório, para negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença vergastada. Por conseguinte, com apoio no artigo 85, parágrafo 1 do CPC, majora os honorários advocatícios para 12% do valor da causa. É como voto, senhor presidente. Muito bem. E eminentes pares. Como vota a desembargadora Jane, Acompanhando a relatora. eu também acompanho. Anuncio o julgamento, a Câmara, na unanimidade, conhece do recurso e nega de provimento. Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado, Bom doutor dia, Lucas. obrigado. Próximo processo aqui é o desembargador Paulo Ayrton. O desembargador Paulo Ayrton hoje está com tudo e não está prosa. Tem mais 4, 5 aqui na frente só dele. Produção é assim, né? Produz, trabalha e aparece. Retornando de férias. Né? Próximo processo é desembargador Paulo Ayrton, como dito, processo 019-7506-75-2019-806-0001. Tem como apelante João Campos Paiva Filho e outros, e apelada Marília Porto Oliveira Nunes. O doutor Marcos Albuquerque, pela apelada Marília Oliveira Nunes. Bom dia, excelente. Na realidade, apelante é apelado. Apelante é apelado. Nós apelamos também. Também? Também. Então, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Com certeza. Então, fica à vontade para fazer a sua citação. Bom dia, nobres desembargadores, desembargadoras, eventuários da Justiça, nobres colegas advogados. Prometo ser rápido, objetivo e sucinto na minha explanação. Trata-se de recurso interposto pela nossa cliente e seu esposo, referente-se aqui a uma venda de imóvel. Nosso cliente, Júlio e Marília, venderam um imóvel, um apartamento. Após a venda deste imóvel, o comprador alegou problemas. Quero só deixar claro que a venda do imóvel aconteceu através do irmão da compradora, que também possuía um apartamento neste condomínio. Era público e notório para todos, né, que possuíam imóvel nesse condomínio, que o empreendimento apresentava vícios no piso, tanto na área externa quanto dentro de todas as unidades. A construtora foi chamada, estava fazendo alguns reparos, tanto na área externa quanto na área de todos os apartamentos. Foi criado um grupo de WhatsApp para fazer deliberações, né, sobre o andamento das obras, né, e era público e notório. Os compradores sabiam que o empreendimento estava com esse problema, mas mesmo assim quiseram comprar o apartamento do nosso cliente. Fizeram, salvo o melhor juízo, 4 visitas em loco, né, para testar como estava o imóvel. Houve um financiamento bancário da Caixa Econômica Federal. Também vai-se um engenheiro da Caixa ver a situação do imóvel, né? E o imóvel estava
teoricamente perfeito, né? E o que se alega, né, é que o piso foi sobreposto por um porcelanato, né, por orientação da construtora. Então, nosso cliente reformou o apartamento, botou o piso porcelanato, que a sobreposição do piso de porcelanato, ele não corrige o defeito. Já que o defeito era estrutural, o que é que deveria ter sido feito? Tirado-se todo o piso, toda a argamassa, colocar um novo revestimento e um novo piso. O nosso cliente não fez isso. Por quê? Porque se ele faz isso, se ele mexe na infraestrutura do prédio, perde-se a garantia. E o simples fato de colocar um piso sobre piso, se o piso estava ruim embaixo, não é por ter outro em cima que ele vai melhorar ou ficar ruim. É como se uma parede estivesse suja. Está suja, está com infiltração. O correto é o quê? Você descasca a parede e pinta novamente. Se você pintar por cima, o problema ainda subsistirá, mas não por conta dessa nova pintura. Não por conta dessa nova pintura. Muito pelo contrário. Então, o que se requer é a reforma da sentença do juízo Acó, porque ele condenou o nosso cliente em dano moral. Ora, o apartamento foi comprado por R$295 mil. Em aproximadamente um ano, foi vendido por R$310 mil. Ora, como é que houve algum prejuízo, alguma coisa, se houve lucro na venda do apartamento? Que dissabor foi esse? Né? O fato do piso estar estralando, estar fofo, não inviabiliza. E assim, prédio novo, está lindo o prédio, e aqui eu contei 2 ou 3 porcelanatos que estão fofos. Impede de nós fazermos essa sessão? Impede de nós estarmos aqui? Não. São vícios, né, que estão aqui, que não impede demasiadamente nós estarmos aqui cotidianamente. Então, o que se requer é a reforma da decisão para que não haja condenação de danos morais, porque não houve o efetivo dano moral. Muito pelo contrário, ela fez um negócio jurídico e ganhou dinheiro com esse negócio, porque ela comprou um imóvel de 295 e vendeu por R$310 mil. Né? E também que a improcedência de danos materiais, porque ela fez um laudo pericial e nós fomos também condenados ao pagamento desse laudo pericial. E esse laudo pericial, feito por ela, e também depois por um outro perito nosso, e conforme depoimento testemunhal do perito, ele foi categórico em afirmar que a sobreposição do piso não foi causa para o problema. Então, o problema realmente foi da construtora. E os autores sabiam. Por quê? Porque foi dito para eles, o irmão dele tinha apartamento lá, então era um vício claro e evidente. Então, não havia por que eles não saberem o que estavam comprando. É o que desejo, Excelência. Muito obrigado, doutor Marcos. Vou passar a palavra ao relator. Não, presidente. A questão em discussão, o apelante autor pleiteia ressarcimento por dano material sob a alegação de venda do imóvel com deságio em virtude do defeito no piso do bem adquirido. O recorrente demandado pede a total reforma da sentença para que seja afastada a condenação à indenização pelo defeito constante do imóvel vendido. Antes de passar para as razões de decidir, eu vou passar para uma questão preliminar que foi levantada. O recorrente demandado argue ilegitimidade passiva sob o argumento de que os vícios do piso no imóvel objeto de discussão decorrem de problemas estrutural, não sendo de sua responsabilidade. Consta ainda a concessão de gratuidade judiciária deferida aos autores. Com relação à legitimidade, anota-se que o negócio de compra e venda foi realizado entre as partes, havendo como causa de pedir a alegação de inadequada informação acerca do vício. Em tal circunstância, é forçoso reconhecer a legitimidade passiva dos demandados.
Com relação à gratuidade concedida, havendo alegação de insuficiência de recurso por pessoa física, essa se presume verdadeira até prova em contrário, o que, por ora, não ocorreu. Apesar da argumentação, a parte não trouxe aos autos elementos concretos que evidenciem a falsidade na declaração. Ademais, a questão pode, a qualquer tempo, ser revista do trânsito em julgado da decisão, que a certificou até os 5 anos seguintes, nos termos do artigo 98, parágrafo 5º do CPC, mediante a apresentação de provas da modificação da condição do beneficiário. No mais, em contexto das razões e contra-razões, não se vislumbra questões preliminares ou prejudiciais dissociadas do objeto principal do recurso, porquanto a sua análise do mérito. No mérito, as razões de decidir, a alegação de deságio na venda do imóvel ocorreu no curso do processo, portanto, em modificação do pedido inicial. Ademais, o montante apontado como em decorrência do deságio afasta a verossimilhança da planilha apresentada de gastos com o conserto do imóvel, pois que em valores distintos. Por fim, o valor da venda do imóvel foi maior do que aquele pago à parte demandada, revelando que não houve prejuízo demonstrado. Apelo do demandado, por outro lado, também rejeitado, mantido o dano moral e material comprovado com serviço de profissional liberal, sentença mantida. Nesse sentido, conheço dos recursos de apelações porém, para negar-lhes provimento, mantida integralmente a sentença de origem. Na forma do artigo 85, parágrafo 1 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para um montante final de 12% sobre o proveito econômico, rateado entre as partes na proporção fixada na origem. É como voto presidente e eminentes partes. Muito bem, desembargador Paulo. Como vota a desembargadora Fátima? Acompanhe o relator. Desembargadora Jane? Acompanhe o relator. Então, anuncia o julgamento da Câmara da unanimidade, conhece todos os recursos e nega-lhes provimento. Doutor Marcos, obrigado. Boa tarde. Bom dia. Próximo processo, também de relatoria do desembargador Paulo Ayrton, é a apelação número 3.386-13, 2025-806-0049. Tem como apelante Antônio Nogueira da Silva e apelado Banco Itaú BMG Consignado S.A. O doutor Caio Silva. Doutor Caio? Opa, bom dia. Representando o banco, correto? Correto, excelência. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Muito bem. Então, fique à vontade para fazer sua sustentação. Bom dia, Vossa Excelências, Excelência Desembargador Presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados aqui presentes, meus cordiais cumprimentos. Venho a esta tribuna, a presença de Vossa Excelência, requerer que a referida sentença ela seja mantida, conforme já havia sido, pelo juiz Acó, pela inexistência de interesse de agir da parte autora. O fato em questão se trata-se que o autor ingressou com 14 ações contra o banco ora recorrente, ora recorrido, e essas 14 ações que foram ingressadas com a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos, gerando assim uma litigância predatória. Então, diante dessas alegações, onde foi indeferido a petição inicial do autor, o banco recorrido, recorrido, ele requer que a sentença seja mantida. Eis o requerimento. Muito obrigado, doutor Caio. Vou passar a palavra ao relator. Desembargador. Pois não, presidente. Apelação em ação ordinária, desconto sobre a rúbrica empréstimo consignado na conta corrente, na qual o autor aufere o seu benefício previdenciário. Sentença que indeferiu a inicial por ausência de interesse processual, fundamentada na existência de outras ações com causas de pedir e pedidos semelhantes, porém relacionadas a contratos diversos de naturezas diferentes. Nulidade por ofensa ao princípio da decisão surpresa, que veda a decisão surpresa. Interesse processual configurado, contratos de empréstimos distintos. Nas razões de decidir, violação aos artigos 9 e 10 do CPC, que vedam a prolação de decisão surpresa, ofendendo-se igualmente o devido processo legal e a ampla defesa, causas suficientes para a anulação da decisão apelada. O interesse processual ou de agir está consubstanciado, segundo a lição de Nelson Nery Júnior, na necessidade do autor
vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá proporcionar. A existência de outros contratos diversos que estão sendo impugnados em processos distintos perante a mesma jurisdição não acarreta a falta de interesse processual e a eventual reunião em um único litígio não é obrigatória, podendo haver, entretanto, o agrupamento das ações para trâmite e julgamento conjunto, artigo 55, parágrafo 3º do CPC, e não o indeferimento da petição inicial. Possível aplicar o direito a cada contrato em razão da existência ou não de fraude no contrato e na consignação em folha de pagamento do benefício previdenciário do promovente junto ao INSS, e, igualmente, sobre a configuração ou não de danos a uma das partes envolvidas, sendo nítida a necessidade, a utilidade e a adequação da ação proposta. Demonstrado o interesse processual sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e do direito de ação, considerando, ademais, que a reunião de todos os contratos em um só processo pode acarretar tumulto processual quanto à análise de cada contrato, dada a extensão da prova a ser realizada em contratos distintos, efetivados em folha de pagamento do benefício previdenciário, como definido no julgamento do tema repetitivo 1061 do STJ. O ônus da prova, quanto à legalidade do contrato e das assinaturas nela apostas, é da instituição financeira, como consta da tese resultante do julgamento do recurso repetitivo 1061. Questionamentos apreciados de acordo com a tese fixadas no julgamento do tema repetitivo 1198 do STJ. Nesse sentido, eu conheço da apelação e dou-lhe provimento para cassar a sentença, determinando o retorno do feito à origem para regular processamento e julgamento. É como voto, presidente, eminentes pares. Como vota a desembargadora Fátima? Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Jane? Com o relator, presidente. Anuncio o julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe provimento. Doutor, muito obrigado. Obrigado, excelências. Bom dia. O outro processo, também, desembargador Paulo Ayrton, é a apelação número 023-4209-34, 2021, 8060001. Tem como apelante Isaías Pereira da Silva e outros, e apelado Maria da Conceição Feitosa e outros. Quem vai pediu para fazer a sustentação é o doutor Eduardo de Oliveira. Doutor Eduardo, tudo bem? Tudo bem, excelência. Doutor Eduardo, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Dispensa. O resultado está sendo favorável ao seu cliente. Ok, dispensa, excelência. Desembargador Paulo. Pois não, presidente. Ação reivindicatória, prova da titularidade do bem indivisível, comprovação da posse injusta do possuidor/detentor, notificação para fim de desocupação, comprovante de entrega, AR, descumprimento, recurso conhecido e desprovida. Como voto, presidente, eminentes pares. Tudo bem. Desembargadora Fátima, como vota? Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Com o Jane? relator, presidente. Também. A Câmara, à unanimidade. Conhece do recurso para negar-lhe provimento. Obrigado, excelência. Muito bem. Desembargador Paulo, Vossa Excelência. Agravo de instrumento número 063-9721-28, 2024, 8060000, também tem como agravante Isabelle Castela Teixeira Leitão e agravado Francisco Rogério de Andrade Vasconcelos. Aqui são dois advogados. Doutora Juliana Bastos, pelo agravante. Doutora Juliana, está presente? Ela está online? Foi só no banheiro, tá? Ah, e o doutor Romeu, pelo agravado. Vamos aguardar que a doutora Juliana retorne. Se importa de eu passar outro processo enquanto ela chega? Desembargador Paulo, vamos aguardar que a doutora... É segredo de justiça. Ah, é segredo de justiça. É melhor que espere que ela volte. Eu entendi.
Vamos avançar logo aqui para os online logo. Esse aqui também é segredo de justiça, segredo de justiça, dois segredos de justiça. O outro não, apelação. Vamos aproveitar, Paulo, vou pegar isso aqui. Desembargador Fátima. Vou passar para o online logo enquanto a doutora chega, certo? É da senhora, é? Chama a julgamento o processo apelação número 020-2587-84-2024-806-0112. Tem como apelante o Banco PSA Finance Brasil S.A. e apelado Séfora Nunes Freire. Doutor Felipe Queiroz, que é do Rio Grande do Norte, pede para fazer a sustentação online. Doutor Felipe está presente? Doutor Felipe está presente? Doutor Felipe não está presente e a Câmara, por unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Agora vem um processo de minha relatoria. Apelação número 020-04-25-32-2024-806-0043. Tem como apelante Banco Itaú Consignado S.A. e apelado João Lopes Pereira. Doutor Marlon Sanches, pelo Banco Itaú Consignado, pede para fazer a sustentação. Doutor Marlon está presente online? Doutor Marlon? Anuncia o julgamento, Câmara unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Próximo processo, apelação número 02-757-46-2024-806-0092. Apelante Raimundo Bezerra da Silva e apelado Banco Itaú Unibanco S.A. Processo de relatoria da desembargadora Fátima Loureiro. Doutor Marlon, novamente. Doutor Marlon também não está presente? Anuncia o julgamento, a Câmara unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Então, vamos voltar, já que a doutora voltou, vamos voltar, então, lá para o processo do agravo instrumento 063-9721-28-2024-806-0000. Agravante Isabelle Castelo Teixeira Leitão e agravado Francisco Rogério de Andrade Vasconcelos. Doutora Juliana Bastos vai sustentar pela agravante Isabelle Castelo Teixeira Leitão. Doutora, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, Excelência. Muito bem. Então, Vossa Excelência tem um prazo regimental para fazer sua sustentação. Pronto. Inicialmente, bom dia a todos.